Abra em Atos 5. Ontem nós lemos e meditamos até o verso 32. Vamos a partir do verso 33 do capítulo 5. Os irmãos estão bem? Dormiram bem? Todos estão felizes? Quem estava aqui ontem à noite? Ok. Maravilha. Então vamos ler. Eu leio um verso e os irmãos lerão numa voz de coro o verso seguinte, tá bom? Eu leio o ímpar e vocês o par. Eu 33, vocês 34 e assim sucessivamente. Podemos? Na sua tradução, não importa. Jesus está aqui. Hoje eu cheguei aqui e faltava 15 para 7. Foi muito bom um tempo sozinho com Deus, depois juntos aqui no púlpito. E o Senhor está ministrando muita coisa ao meu, ao seu e aos nossos corações. Permaneça conectado, que o Espírito fala. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos ler? Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Vocês? E lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos que lhe obedeciam foram dispersos. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. 42. Amém. Vamos somente até o 42 hoje, e amanhã, se Deus permitir, prosseguiremos no capítulo 6. Então, irmãos, o contexto é o contexto de perseguição, no capítulo 4, perseguição ferrenha, tentando paralisar a igreja. No capítulo 5, Ananias e Safira, houve uma infiltração do inimigo, tentando, de dentro para fora, prejudicar o avanço da igreja. Então, você vê que no capítulo 4, a igreja é perseguida. O diabo usa 3 armas, eu disse outro dia, para tentar paralisar a igreja logo no seu nascedouro, né? Primeira foi a perseguição. A perseguição nunca parou a igreja e nunca vai parar. Pelo contrário, na perseguição a igreja se une mais, igreja no geral, né? Na perseguição, a igreja é mais purificada, revela-se quem é ouro, revela-se quem é trigo,
revela-se quem é verdadeiro crente. É quando a pressão, é quando a perseguição, é quando a coisa aperta. Aí, normalmente, aqueles que são apenas agregados e não regenerados, transformados, esses não suportam pressão. Então, a primeira arma do diabo no 4 é perseguição. No 5 é infiltração, né? A Bíblia fala de lobos de fora e lobos de dentro. Lá em Atos 20, quando o apóstolo Paulo reúne os presbíteros de Éfeso, ele diz assim: após a minha partida, entrariam, é que estavam fora. Então tem lobos transvestidos, né, de obreiros que estão fora e que tentam entrar na seara. Mas aí Paulo continua descrevendo assim: e outros levantarão dentre vós, tentando atrair os discípulos após si com outras motivações. Então, tem lobo de fora e tem lobo de dentro, misericórdia. Mas aqui só tem cordeiro e ovelha. Levante a mão e profetiza e tome posse. Não tem lobo, não tem loba, só tem cordeiros e ovelhas. Se tiver, o Espírito Santo mostra. Amém? Então é interessante isso, porque eu estou trazendo isso à tona um pouco fora do contexto. É para dizer que a segunda arma que o diabo usou foi infiltração. E ele continua trabalhando com essa arma. Quando ele não pode de fora para dentro, ele tenta levantar de dentro para prejudicar o avanço da própria igreja local, estadual e nacional. E a terceira arma, que a gente vai falar a partir de amanhã, foi a distração. Fala comigo assim, irmãos: perseguição, infiltração e distração. Outra vez: perseguição, infiltração e distração. As três armas. Então nós ainda estamos lidando aqui com a primeira arma, que foi a perseguição. Desculpa, no capítulo 4 foi a perseguição. No 5º, a infiltração. E agora, no 5º, a partir do 33, tem a ver ainda com a perseguição. É a segunda perseguição contra a igreja primitiva. Primeira prisão, agora vem a segunda prisão. Açoite agora, melhor dizendo. Então preste atenção, o parecer de Gamaliel. Todos sabem que Gamaliel era um homem muito sábio, um mestre respeitadíssimo na história de Israel. E esse homem, em determinado momento, ele é usado pelo Espírito de Deus para aplacar o que o Sinédrio pretendia fazer, que era matar os apóstolos. O Sinédrio era um corpo de 70 homens que tinha poder de vida e morte sobre quem eles quisessem. Inclusive, Estevão, no capítulo 7, será apedrejado por anuência do Sinédrio. Então, ele levanta diante do Sinédrio para acalmá-los. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram. Eles quem? Os componentes do Sinédrio. E queriam matá-los. E tinham poder para isso. Queriam matar os apóstolos, liquidar com a liderança principal da igreja. O 34. Mas levantando-se no Sinédrio um fariseu, não era crente não, hein? Deus usa quem Ele quer, no momento que Ele precisar. Usa ou não usa? Usou até uma jumenta para falar com Balaão, usou um corvo para levar pão e água para Elias, e Ele usa quem Ele quer. Amém, irmãos? Usa. Até o diabo, se brincar, Deus pode, porque o diabo está na corda curta, ele é limitado.
Amém? Eu acho lindo isso. Levantando no sinédrio um fariseu, chama Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um tempo. Na verdade, ele era membro do sinédrio também. Manda acalmar os ânimos, retira os apóstolos, e no 35 ele vai chamá-los para a razão. Estava todo mundo muito emocionado, enfurecidos, e já tinha deliberado matá-los. E Gamaliel levanta e diz: calma, gente, abaixa o foco aí, não é? E ele vai fazer algumas considerações que leva todo o sinédrio ao raciocínio. Verso 35. E lhes disse, Gamaliel falando ao sinédrio: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Preste atenção no que vocês estão prestes a fazer. Dá um choque nos 69 outros membros. Foi Deus usando ele. E olha o que ele disse, o argumento que ele usa. Antes desses dias, se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, no qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quanto lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Olha só, irmãos, ele vai citar o exemplo de 2 líderes que levantaram naqueles dias, e o primeiro é Teudas, e esse homem fez sucesso, porque agregar 400 homens naquela época de uma pequena população corresponderia hoje talvez a 4 mil, a 40 mil, sei lá. Teudas fez sucesso, arregimentou 400 seguidores, então não era um qualquer. Mas Gamaliel traz a memória: Teudas pereceu, morreu, e todos que seguiram a ele também de igual modo dispersaram, e o movimento humano desapareceu. Aí ele vai falar do segundo. Sei que os irmãos conhecem esse texto, mas tem algo aqui que eu quero fazer uma aplicação. Olha no verso seguinte. Depois desse, o 37, depois desse, do Teudas, levantou-se Judas, o Galileu, não é o Iscariote não, é outro Judas, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Aqui ele não dá número, acredito que tenha sido um número superior ao de Teudas. Também este pereceu, e todos quanto lhe obedeciam foram dispersos. O 38 chama a nossa atenção. Gamaliel continua dizendo ao sinédrio: agora vos digo, deixa de mão, ou dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho, está falando do cristianismo, da igreja nascente, ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, irmão, como Deus usou Gamaliel, isso aqui é tremendo demais. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E o resultado? Concordaram com ele. O que a gente aprende aqui, irmãos? Obras humanas, líderes carismáticos que atraem multidões após si, se não tem o selo do céu,
se não é uma igreja autêntica, se não é obra do Espírito, ela terá pouca duração. Por si só se desfará. Quantos movimentos nós conhecemos que já se levantaram no Brasil? Que aparentemente era uma igreja autêntica, que aparentemente ia realizar uma obra extraordinária. E de repente, entraram em crise, em declínio, em competição e auto se destruíram. São muitos e muitos e muitos, né? Movimentos religiosos, outros movimentos heréticos, evidentemente que o fim é a derrota e o fracasso, mas outros com cara de igreja, com jeito de igreja, com jeito de crente, com jeito de pastor, com aparência, mas que por trás não passava de um movimento humano, com outros propósitos, não é? Torre de Babel. Qual era o propósito da criação da Torre de Babel? Quando você olha Gênesis capítulo 11, você vai encontrar a descrição, né, daqueles homens que quiseram edificar uma torre com o propósito de fazer um grande nome para si. Dá uma olhadinha lá, não sei porque veio no meu coração, então vamos lá. Gênesis capítulo 11, pega aí a Torre de Babel. E Deus reconhece um princípio ali, o princípio era verdadeiro, porém a motivação equivocada. Por que eles quiseram construir a torre? Quem achou? Está aí, leia aí, dicionário Xavier. E era toda a terra de uma mesma língua e de um mesmo falar. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, chegaram a um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Façamos um nome para que não sejamos espalhados. Era antibíblico, né? Crescer e multiplicar e encher a terra. E o que estava no coração deles era: vamos fazer uma torre, vamos tocar os céus. Olha só, vamos construir para nós um grande nome, um grande nome. E Deus olha, a Bíblia diz que Deus desce e vê o intento do coração deles. O Senhor diz: Eia, desçamos e confundamos a língua dos homens. Até então a terra falava uma língua só. Não tinha alemão, russo, português, inglês, qualquer outro idioma, qualquer outro dialeto que nós conhecemos. Todos falavam uma língua só, não é? E então Deus confunde as línguas para cessar a construção da torre, porque a motivação era totalmente equivocada. Nós não temos que edificar torre, nós temos é que levantar altares. Nós ouvimos muito nessa conferência sobre construir altares. Abraão, por onde ia, edificava altares. Altar tem simbologia de adoração, de morte do ego, amém? De entrega. Então nós não estamos construindo torre para honrar o nosso próprio nome. Deus, Ele quando decide honrar alguém, irmãos, Ele honra. Quando Ele chamou Abraão, Ele deu 7 promessas para Abraão. E uma delas foi: dar-te-ei um grande nome. Quando Deus quer honrar uma pessoa, Deus honra. Amém? Nós temos aí nomes, e dentro da nossa igreja, apóstolo Doriel e outros que por aqui já passaram e que foram levados para a glória, que o próprio Deus levantou e deu um nome honrado, que as pessoas mencionam e traz à memória com respeito
pela obra que fizeram, pelo legado que deixaram. Mas quem fica correndo atrás de cargo, deixa eu dizer para vocês isso, quem fica fazendo política de bastidores para tentar ocupar um cargo, uma função, uma posição, pode saber que ele nunca vai conseguir. Ou se consegue de forma fraudulenta, terá pouca duração. Quando Deus decide honrar, Deus vai levar, Deus vai conduzir. É só ficar no óleo, é só ficar na presença e esperar o tempo de Deus, a hora de Deus, e Ele então, pela sua boa, perfeita e agradável vontade, nos promove. Os irmãos que não conhecem talvez não saibam, eu corria desse cargo, eu fugi, até o dia que o Senhor me botou contra a parede e disse, para uma hora como esta, eu te preparei. Porque eu sabia dos encargos, eu sabia do peso, eu sabia da responsabilidade, não só espiritual, como também administrativa. E eu sempre fui evangelista, eu sempre fui plantador de igreja, eu sempre tive o coração para Deus, de adorador, de amar a glória de Deus. Eu falei, meu Deus, não é? A denominação tem os seus encargos que são pesados, mas Deus foi me levando até chegar onde chegou, e aconteceu o que aconteceu. Mas quem vive correndo atrás de um cargo e tentando chegar em alguma posição que não é o plano de Deus, Deus vai impedir essa pessoa. Quando Ele quer levantar alguém, Ele levanta. Não corra atrás, só busque o Senhor e fique na sua presença, e as coisas que tiverem que acontecer, acontecerão a seu tempo. Amém, irmãos? Isso aqui é muito forte. Eles queriam construir um nome para si, a motivação estava totalmente equivocada. Deus estagnou e a coisa parou e virou Babel, que traduzido é o quê? É o que, Lília? Babel? Confusão. Virou o quê? Confusão. Babel é confusão, literalmente. Diga glória a Deus. Vamos voltar ao texto para a gente concluir dentro de 10 minutos. Depois desse tempo levantou-se Judas, lendo outra vez o 37, nos dias do recenseamento levou muitos consigo, também este pereceu e todos que lhe obedeceram foram dispersos. Agora, pois, vos digo, deixai de mão esses homens, porque se esse conselho, essa obra vem de homens, perecerá. Saia daqui hoje com esta mensagem. Qualquer movimento que não tenha o selo de Deus, que tem um homem como centro, que tem motivações equivocadas, é de pouca duração. A igreja é indestrutível, a igreja tem dono, e o seu dono é o Senhor Jesus Cristo, e ninguém pode vencê-lo, e nós somos seu corpo, então nós somos de igual modo também invencíveis por qualquer poder, seja ele do inferno, seja ele do comunismo, seja ele do PT, seja ele de que for, a igreja é invencível. Se os irmãos for na China, tem uma igreja lá com mais de 200 milhões de discípulos, toda subterrânea, secreta, mas tem. Na Coreia do Norte, que é mais fechado, tem a igreja viva. Na Venezuela, em Cuba, lá nos países árabes, tem a igreja. Ninguém parou a igreja, irmãos. Outro dia eu falei aqui, todo mundo ficou assustado com a vitória do Lula. Se confirmar a posse dele, a gente não tem que temer nada. Na verdade, a gente estava buscando era a zona de conforto. Deus falou isso comigo. Porque quem não queria o Bolsonaro? Todos nós, amigos dos evangélicos. Abriu o Planalto, abriu lá o Alvorada para cultos. Veio aqui, nós oramos na cabeça dele aqui na convenção. Todos nós queríamos o 22. Eu falei isso aqui, estou repetindo. Não é verdade? Talvez para, Senhor, é amigo. Senhor, vai nos ajudar. Senhor, né, os princípios que ele acreditava, os mesmos nossos, isso nos levou a alinhar. Não que a gente concordasse com tudo dele,
a forma, o temperamento, o vocabulário, mas com os nossos princípios tinha linha. Então todos nós ficamos empolgados e votamos no 22. Mas aí lendo Isaías 55, a partir do verso 12, Deus disse assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como os céus é mais alto que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos que os vossos, e os meus caminhos mais altos que os vossos. Se consolida um governo de extrema esquerda e vem uma pressão contra a liderança religiosa, contra as igrejas, se é que vem, isso aí Deus vai estar dizendo o quê? Ser forte, ser corajoso, ser firme, tenha musculaturas espirituais, porque que os teus irmãos de outras nações podem estar sendo perseguidos, maltratados, açoitados, campo de concentração e até mortos. E só vocês brasileiros querem, perseguição virá, dias difíceis virão, querendo ou não. Igreja não passa a grande tribulação, mas passa o princípio de dores. E vai apertar, vai. E aí vai provar quem é quem. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Quem concorda com isso? Eu penso que Deus está permitindo, e se a coisa apertar, meu irmão, os verdadeiros vão se manifestar. E quem é de fachada, vai, que a igreja que ele vem arrebatar é uma igreja aguerrida. Fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus. Deixar, eu prego 2 horas hoje, irmão. Eu estou inspirado aqui, viu? Mas tem um dia para a gente trabalhar duro aí. Vamos lá. A conclusão foi chamando. Aliás, o 39. Mas se a obra é de Deus, e é. Há 2022 anos a igreja existe. 2022. Ultrapassou qualquer crise, qualquer onda de perseguição no mundo inteiro. Então concluiu a palavra de Gamaliel: se é de Deus, e é. Se a casa da bênção é de Deus, e é. Ninguém pode parar, destruir, vencer esta igreja. Nós somos parte da igreja, nós somos parte do reino. Aplauda ele, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Não tenha sentimento de exclusividade. Nós não somos a totalidade do reino, nós somos parte do reino. Somos parte da igreja invisível, formada por todos os salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Vamos lá. Mas os cabras eram tão ruins, irmãos. O sinédrio era tão mau. Misericórdia. Olha o 40. Sangue de Jesus. Mesmo sabendo e ouvindo Gamaliel, eles fizeram um carinhozinho com os 12 apóstolos, né, irmãos? Fizeram ou não? Deram um café da manhã, deram um churrasquinho. Hein? O que eles fizeram? Olha só que presente. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, ordenando-lhes que não falasse em um nome. O problema estava nesse nome. O ódio estava voltado para o pequeno nome, J-E-S-U-S. Eles odiavam o nome Jesus. Não fale nesse nome, não pregue nesse nome, não ensine nesse nome, não cure, não liberte endemoniados nesse nome, porque nesse nome está todo o poder e toda a autoridade
nos céus e na terra. É a nossa arma ofensiva, uma das, o nome de Yeshua no hebraico, de Jesus no nosso idioma, Jesus. Glória a Deus. Quem ama esse nome? Aleluia, irmão. Vamos terminar ali com um pequeno nome, viu? Esse nome é poderoso. Açoitar os apóstolos. Os irmãos sabem que a pena do açoite era terrível. O que era o açoite? Vocês lembram? Um chicote de tiras de couro cru, várias tiras. Na ponta de cada uma tinha objetos cortantes, né? Pontas de ossos. O cara que ia ser açoitado, vem cá, Juba, você não vai receber 39 não. Era amarrado nessa posição, ó, costas nuas. 2 carrascos revezavam, um do lado direito, outro do lado esquerdo, cada um com açoite. E a lei estabelecia 39 açoites. Cada vez que o açoite era remessado, a pele muitas vezes era rasgada, sangue jorrava, pedaço de carne saía na ponta do chicote, que tinha objetos cortantes. E a história mostra que tinha pessoas que morriam durante a pena do açoite. Foi salvo por um 3. Então eles passaram pela pena do açoite, irmão. E eles saíram de lá murmurando, foi? Praguejando, desejando mal para os seus ofensores. Isso aqui é um tapa no nosso rosto. Olha o 40, chamando os apóstolos, açoitaram-nos. E ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. O 41. Deus tem misericórdia de mim e de nós. Por tanta pouca coisa as pessoas murmuram, reclamam, choram. Quer deixar Jesus, quer deixar a igreja. Fica bicudo, fica com raiva do apóstolo, do pastor, da pastora. Olha aqui, a gente tem que se converter, né? 41. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Saíram foi alegre por ter sido açoitados, considerados dignos de serem açoitados, sofrerem afronta, tortura pelo nome de Jesus. Misericórdia, né? Estamos tão aquém disso, mas estamos em obras. Na medida que a gente vai amadurecendo em Deus, a gente vai olhando para trás e vai dizendo, meu Deus, tantas bobaginhas, tantas picuinhas, tantas coisas que me afetavam, mas a gente vai amadurecendo e vai crescendo. Chegar num ponto desse, eu já fui preso 2 vezes, fiquei 11 dias na primeira, pelo crime de pregar o evangelho. 11 dias, já contei isso, não quero ser repetitivo, mas já estou sendo. A segunda vez em Lafayette, o delegado possesso olhava para mim e dizia assim, desapareça da cidade, você vai apodrecer no fundo da cadeia, assim, ó. Saia da cidade. Quem estava por trás eram os padres. Naquela época você chegava numa cidade, juntava a multidão, pode saber que os padres acionavam a promotoria, que acionava a polícia e de forma arbitrária. O apóstolo Doriel foi preso em Belo Horizonte. Francisco Afonso, lá em São Carlos, acho que foi São Carlos, botaram ele dentro do trem e deportaram ele da cidade. Ele voltou. Lafayette também fizeram isso. Lá não chegou a me deportar, mas fez a pressão. Saia, desapareça, vai embora. Eu tinha 18 anos. Eu olhei para ele, eu já tinha, pela graça de Deus, firmeza. Olhei para ele e falei, doutor,
Nós estamos num país que tem liberdade religiosa. E eu não vou sair da cidade. E não saí, irmãos. Fiquei lá 2 anos. Batizei na época lá mais de 200 irmãos. Deixei uma igreja construída. Comprei terreno com 18 anos. Saí de lá com 21 para São João del Rei, né? Mas a pressão da perseguição, das ameaças era tremenda. E eu saí feliz depois da cadeia. E eu li aqui, eu amo a Bíblia e particularmente Atos. Mexe muito com a gente, porque é um livro sobrenatural. Falei, olha o que aconteceu com os apóstolos? Uau, aconteceu comigo. Eu estou abençoado. Do duro. E continuei. Então que Deus levante uma geração que ame ao Senhor, e que faça de coração o seu ministério, exerça o seu chamado. Nós estamos escrevendo o 29º capítulo de Atos dos Apóstolos, a igreja do século 21, a casa da bênção. E termina com esse verso, olha: todos os dias, onde é que eu estou? Agora, obrigado. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessava de ensinar e de pregar Jesus Cristo. A igreja aqui das 2 asas, casa e templo, templo e casa. Todos os dias, em casa, de casa em casa. Eu lembro do Mor Cerulo, irmão, só para fechar. Ele fez uma conferência em Salvador. Eu morava em Recife, 1000 e poucos quilômetros. E eu fui de Recife para Salvador para participar daquela conferência. Eu nunca mais esqueci a mensagem do Cerulo. Naquele dia, no melhor do seu ministério, debaixo de uma unção que tremia o prédio, fechava aquele olhinho dele, agarrava o pedestal com o microfone e apontava. Tinha mais de 5.000 pastores no centro de convenção, e ele dizia: the house, the house, the house, the house. Aí, de casa em casa. Meu Deus, tremia tudo. Ele já pregava sobre a importância da igreja em pequenos grupos e nos grandes ajuntamentos no templo. E aqui nós vemos isso. A igreja primitiva reunia nas casas e reunia no pátio do templo, nos grandes ajuntamentos, que nos pequenos grupos é o braço da igreja, lá na comunidade, lá no condomínio onde ninguém tem acesso. Tem um irmão que mora lá, que vai convidar para o chazinho da tarde, e a estratégia estará montada. Nós vamos atacar todas as frentes possíveis para ganhar almas. Campanhas, comunicação, Jesus em cada lar, célula, como você quiser chamar, e nós vamos romper, porque é bíblico, de casa em casa e no templo e de casa em casa.